Boa noite a todos, que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja com todos. Eu e Oswaldo, toda segunda-feira, a gente faz a live do Espiritismo aqui no Instagram, na verdade, né? E a gente está tendo um problema, a gente está com... No Instagram precisa ter mais de 1000 seguidores a página, né? Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar fazer aqui pelo Facebook, tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu não criei uma conta ainda do Espírita São Roque aqui no Facebook, né, eu vou fazer pela minha particular agora, né? Quem puder compartilhar, quem puder avisar as outras pessoas, se puderem, né, entrar em contato e avisar, né, que todas as segundas-feiras às 19h30 eu e os outros estamos aqui, tá bom? A gente não tem muita experiência aqui com esse aplicativo aqui, mas a gente vai tentar, vou tentar entrar aqui com o Oswaldo para ver se a gente consegue fazer a live por aqui, beleza? Um pouquinho de paciência que a gente já consegue. Oswaldo, se estiver aí, eu enviei um convite para você, Oswaldo, se puder. Se você conseguir adicionar aqui para entrar junto comigo. Boa noite a todos. Tia Terezinha, sempre fiel, até no Facebook. Vamos ver se o Oswaldo consegue entrar aqui só, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, que a gente não sabe como é que funciona isso daqui. Bom, enquanto o Oswaldo está tentando entrar aqui, a gente vai fazer, como de sempre, nosso voto de paz, beleza? Vamos aqui abrir o acaso. Caso ele não consiga entrar, pelo menos o Evangelho a gente chama depois, tá bom? Olá, todo mundo. Vamos aqui fazer com o nosso Gota de Paz. Então, toda semana eu faço aqui o livro Gota de Paz, tá? E é um livro de mensagens edificantes, né? Que serve pra gente melhorar nosso dia a dia, né? Melhorar nossa espiritualidade. Então, vamos ver a mensagem do dia de hoje. Tá baixo o som? Vamos tentar aqui, então, peraí. Não sei se melhorou o som aí. Tá melhor? Boa noite, Martinez. Vamos ver. O Oswaldo aqui não entrou ainda. Vamos aguardar, mas por enquanto eu vou fazer aqui nosso Gota de Paz. Caso não deu certo, depois eu tento com ele. O Oswaldo tá assistindo. Oswaldo, mandei para você o convite. Deve ter algum lugar aí que você vai visualizar pra gente aí. Para você entrar junto. Aí apareceu. Aprovar. Tá adicionando, Oswaldo. Se você vê por aí. Acho que só aparece para assistir, né? Acho que não divide a tela. Mas tá certo lá. Vamos fazer nosso Gota de Paz aqui. Pelo menos fica só essa parte aqui. Beleza? Então vamos abrir o acaso aqui. E vamos falar aqui, ó. Luz interior. Tá? Mensagem 246. Vivemos procurando as razões e respostas para tudo. Procuramos fé. Procuramos a verdade. Procuramos o conhecimento. Procuramos a evolução. Enfim, com toda a sapiência, o homem procura decifrar muitos mistérios que o cercam.
Tudo à volta lhe interessa, desprezando muitas vezes o seu lado interior. Desde a criação dos tempos, Deus colocou no interior do homem uma luz de brilho incessante e de harmonização intensa, fazendo dele uma usina de poderosa energia. Todos nós possuímos uma luz própria, que ilumina o nosso caminho e o dos outros. Fazer com que a luz desperte os horizontes da felicidade é o maior desafio que encontramos todos os dias. A partir de hoje, comece a olhar mais para o seu interior e viva intensamente a sabedoria de Deus, mostrando que você é uma pessoa iluminada e abençoada. Aproveite esse momento de reflexão e busque a iluminação. Vamos aqui tentar aplicar o Oswaldo de novo. A gente já vai explicar aqui. Oswaldo, enviado. Bom, tá enviado aqui, Oswaldo. Você tem que procurar aí, acho que entrar na live aí. Mas vamos explicando aqui, né? Conforme aqui fala de luz interior, né? Como fala aqui no livro dos Espíritos, Deus criou o homem, né? Com o livre-arbítrio, né? E ignorante, né? O que seria ignorância? Seria você não conhecer nada, né? Simples e ignorante. Você não ter conhecimento nenhum e ter o livre-arbítrio, né? Mas dentro da gente, né, você pode perceber que sempre tem uma chama que traz para a gente a vontade de melhorar, né? Ou tanto materialmente, né? Ou fisicamente, ou mesmo espiritualmente, né? No princípio de tudo, a gente precisava muito da evolução material, né? O homem tinha muita dificuldade em conseguir comida, conseguir casa, conseguir roupas, né? E a gente, através do progresso, né? A vontade incessantemente do progresso, a gente foi melhorando de vida ao ponto que chegamos hoje, né? Hoje nós podemos falar que a gente vive, uma pessoa de classe média como a gente aqui, a gente vive muito melhor que um rei, né? Da Idade Média, né? A gente abre a geladeira, tem comida, tem carne, tem ovos, tem arroz, feijão, né? Tem uma casa quente, né? Muitas casas aquecidas, como cobertor, né? Não passamos frios, temos, né? Basicamente medicamentos que nos prolongam a vida, né? Hoje a vida média de um homem adulto chega, a média é de 76 anos, eu acho que no Brasil, né? Na idade de Cristo, lá no ano 0 até o ano 33, os homens viviam aí no máximo aí 45, 50 anos, né? Já eram considerados idosos e chegou uma solicitação aqui, Oswaldo, peraí, vamos ver aqui. Tá enviado, Oswaldo, só aparece enviado, não chegou nenhuma notificação. Adicionar, enviar solicitação. Mandei outra solicitação, Oswaldo, veja aí, se aparece. Tá adicionando você aqui, ó, tá aparecendo em cima, adicionando. Aí, Oswaldo, apareceu. Uhul! Conseguimos. Tamo junto. É que eu percebi que o som é mais baixo. Depois a gente vai. O som é mais baixo que no Instagram. Mas a gente vai acertando isso aí, né, Oswaldo? Sim, vamos aproveitar. Falou assim, acho que eu vi aqui no Facebook que algumas pessoas novas já entraram. E depois a gente Se você passa puder o. falar mais alto, que eu não estou nem escutando você direito, Oswaldo. Tá. Veja se sim. Aí, agora melhorou. Beleza. Você está me escutando bem? Estou bem. Bom, Não, então eu li aqui, eu não sei se você prestou atenção aqui, né? Então, na mensagem da luz interior, né? eu só vi que tem que ir falando de luz, sim. Escutei Disse pedaço. aqui, né, que o homem foi criado simples e ignorante, né, e com livre-arbítrio. E que no princípio, né, a gente precisava mais da nossa evolução material do que da espiritual. Mas chegamos num ponto hoje, né, que conforme eu estava dizendo, que nossa evolução material está muito, graças a Deus, está bem avançada, né, para os países aqui como o nosso, para melhor, né? Claro que tem alguns países que precisam de muita evolução espiritual, muita evolução material ainda, mas de um grosso modo a gente está bem melhor do que alguns séculos atrás, né? Então hoje em dia a gente precisa despertar essa nossa necessidade da evolução espiritual, né? Pelo seguinte, né? A gente sabe que existe uma vida espiritual, né? Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que quando a gente partir daqui, né, lá que nós viveremos, e lá que a gente precisa estar melhor como pessoa, como
como espírito desencarnado, mas como nós mesmos, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né, Oswaldo? Bom, essa busca, né, pela luz ele fala aí nesse pedaço, ele explica algumas coisas que a gente tem falado constantemente, sempre que a gente pode. Eu cito assim, né? A gente tem alguns livros que a gente serve como base, e eu falo sempre assim, é o primeiro livro que Allan Kardec nos coloca, e mostra bem isso. Ele fala desse, assim, para quem talvez hoje a gente vai estar no Facebook e vão estar entrando pessoas talvez novas, a gente fala, para a gente entender, né, a ideia de algumas religiões é que a gente foi criado pronto no momento do nosso nascimento, e às vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem, a gente fica tentando buscar explicação para algumas coisas. Quando você pega esse Gotas de Paz e ele já começa falando aí, né, nós somos criados simples e ignorantes. É um entendimento que a gente precisa ter, e apesar de, às vezes, a gente não entender, é assim, se eu fui criado agora, há pouco tempo, não dá para eu ter noção dos meus erros, dos meus hábitos. E por mais que a gente ache, né, eu fiz 60 anos, que 60 anos é bastante para a gente aprender uma quantidade de coisas, a gente vai perceber que a gente não aprende nada. Mas a evolução que a gente tem, ou o conhecimento que a gente tem, ou a facilidade que a gente tem para algumas coisas, demonstra que nós não começamos agora. Então, para que a gente possa estar muito melhor, e é importante, porque a gente tem que ligar isso com os ensinamentos de Jesus, e assim, uma das clarezas que ele mostra, ele está conversando com seus apóstolos, e ele está já no seu momento de partida, ele já sabia que ele ia sair daqui da Terra, ele já começa a entender que ele precisa ir embora. Ele veio, passou os ensinamentos, deixou bastante coisa para os seus apóstolos, que hoje nós temos acesso a isso graças a esses seguidores de Jesus. Jesus fala que vai embora. Só que ele diz de uma forma assim, muitas coisas eu teria para vos explicar e vocês ainda não podem compreender. É por isso que eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador para que esteja sempre com vocês e que possa ensinar mais coisas e relembrar o que eu ensinei. É mais ou menos isso que está em João 14, né? Quem for procurar lá, João 14, ele vai falar do Consolador prometido por Jesus. Jesus não quer nos abandonar, mas ele entende que ficar aqui mais tempo não vai ajudar muita coisa, porque nós precisamos evoluir. Passa-se muito tempo, que ainda é pouco, né? Que a gente vai falar assim, 2000 e poucos anos que Jesus nasceu aqui na Terra, aos 33, você falou, ele vai embora, e o que acontece? Nós percebemos que o nosso mundo fez uma grande evolução. Um progresso material aparentemente bastante grande. Porém, nós, como seres, evoluímos muito pouco. Nós ainda brigamos por coisinha, discutimos na internet aí por política, brigando por coisas, um querendo às vezes prejudicar o outro, xingando. A gente fala assim, então a gente não fez esse progresso. Porém, se a gente tiver mais tempo, a gente vai progredir mais. Você mesmo fala, e a gente sempre fala, né? Quando eu era mais novo, eu não sabia muitas coisas que eu sei hoje. Mas se eu morrer hoje e isso parar, eu não vou aprender mais. Eu vou estacionar no que eu estou. Então, para que eu chegue a mais coisas, e se existem seres mais evoluídos, por exemplo, o caso de Jesus, e a gente vê aqui na Terra, seres que sejam da forma de conhecimento, ou seja, da experiência de vida, a gente vai perceber que existem pessoas que têm muito mais conhecimento do que a gente, e alguns que não têm tanto conhecimento como, né, às vezes como nós achamos que temos. Então nós percebemos que há uma discrepância ou uma diferença, às vezes, bastante grande de um para o outro. Agora, eu falo assim, quando que isso vai equacionar, ou que seja, a gente vai chegar nisso? Jesus fala que a gente precisa de tempo, por isso ele diz, né, para que a gente alcance um reino, um lugar melhor do que esse, que é o reino dos céus, há uma necessidade de nascer de novo. Em alguns entendimentos da água do batismo, porém no entendimento de Jesus fica claro que
o conhecimento nosso ainda é pequeno. Ou seja, a nossa evolução, ou seja, a nossa experiência. Se de quando a gente era novo para agora a gente fez alguma evolução, imaginemos se a vida continuar, mesmo que seja, como você falou, em um outro plano, a gente consegue aprender mais. E Deus não nos criaria apenas para aprender algumas coisinhas e depois a gente viver uma eternidade ao lado dele, sabendo nada, para a gente fazer brinco com as pessoas, né? Para a gente ir lá fazer fofoca, discutir política com ele, brigar por causa do vizinho, porque o vizinho fez isso, porque aquilo. Será que é isso só que nós temos? Então nós temos que buscar essa luz. O que seria essa luz? Essa luz seria o conhecimento, seria mais entendimento, principalmente dos ensinamentos de Jesus. Porque nós não temos ideia, a gente fala de Jesus, a gente fala dos seus ensinamentos, mas pouca coisa nós praticamos dos ensinamentos dele. Então, se a gente tiver mais tempo de fazer isso, de conviver, a gente vai aprender mais. Então, essa luz, ela é constante, essa busca, ela tem que ser constante. Há necessidade de se conhecer mais, há necessidade de buscar mais conhecimento. Então, nós nascemos simples e ignorantes, como diz aí, porém, hoje nós temos algum conhecimento. Mas se nós formos analisar o nosso conhecimento, ele ainda é pouco relacionado ao que a gente pode compreender, ou a gente pode aprender. É muito pouco a gente ficar só nisso. Nessa vidinha, nessa coisinha, nessa briga diária com os nossos problemas. Será que é só isso que existe? Será que é para isso que eu fui criado? Ou será que, como disse Jesus, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Quando ele fala que nós podemos fazer mais do que ele fez e nós achamos ele um Deus, e ele diz para nós, não, vocês são também deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e até mais. Ou seja, nós temos capacidade para mais. Porém, precisamos buscar esse conhecimento. Precisamos estar em busca de mais. Precisamos estar nessa reforma que a gente tem falado, né? A gente estava lá no Instagram, a gente tinha esse grupo que, graças a Deus, muitos deles conseguiram chegar agora aqui no Facebook, mas estou vendo pessoas chegando novas. Então, a gente fala assim, esse conhecimento, essa busca, ela é constante. E precisamos desse ensinamento, desse estudo, do que nós fazemos aqui, ou seja, estudar e entender o que Jesus quer de nós, ou o que é que nós podemos fazer. Então, essa busca de luz seja isso. Isso aí. Então, agradeço ao pessoal que está migrando aí do Instagram para o Facebook. Pessoal novo aqui do Facebook que tem a minha conta, meu tio Gino, Antônio aqui, que ele acho que não tinha acesso ao Instagram e está assistindo a live aqui. Dando boa noite a ele. E lá para a minha tia Neide, que está lá em Carapicuíba também, para todo o pessoal que está assistindo. E avisando, né? Essa live fica gravada aqui depois. Depois a gente tenta dar um jeito de mandar lá também para o pessoal assistir. Né? E aqui acho que não vai ter problema, Oswaldo, porque eu tenho acho que uns 1.500 seguidores aqui. Já. A gente aqui a gente por enquanto, tá bom? Então a gente sempre faz isso, né? Para quem está chegando agora, a gente começa sempre com uma mensagem edificante, a gente faz uma oração de início, faz o evangelho propriamente dito, né? O evangelho segundo o Espiritismo, e termina vibrando, né? Então quem tiver alguém para colocar o nome na oração, se quiser mandar aqui nos comentários aqui, a gente fala o nome das pessoas que querem receber a oração, né? Mesmo que a pessoa não consiga mandar por aqui, se concentre na hora da oração, que a gente vibra por todas as pessoas que estão precisando de oração nesse momento, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas que estão em leitos de hospitais, clínicas de adicção, né? Clínicas de pessoas com usuários de entorpecentes, né, as pessoas que estão presas, a gente vibra por todas as pessoas que estão em sofrimento, tá bom? Então o Oswaldo faz a prece inicial agora, e na sequência a gente faz o evangelho, tá bom? Pode fazer a prece para nós aí, Oswaldo. Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, vamos convidar os nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece
que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do